Olá, querido aluno. Vamos falar agora, nosso tema agora dessa aula vai ser o financiamento do sistema securitário. Vamos estudar então, vamos iniciar o estudo acerca do financiamento da Seguridade Social, mas antes de nós entrarmos no financiamento propriamente dito, nós ainda temos que conhecer alguns contribuintes do regime geral. Porque nós já conhecemos os segurados do regime geral, mas falta nós sabermos qual o conceito de empresa para fins previdenciários, qual o conceito de empregador doméstico. Empregador doméstico, a gente até sabe, porque nós já estudamos o empregado doméstico. Então, inevitavelmente, nós já sabemos que é o empregador doméstico. Mas nós temos que saber qual o conceito de empresa para fins previdenciários. Fundamentação legal acerca desse tema empresa e empregador doméstico, artigo 15 da Lei 8.212 de 91, além desse assunto ser regulamentado no nosso decreto, especificamente no artigo 12. Então, só para anotar a fundamentação legal, se você quiser, fundamentação legal acerca desse tema, artigo 15 da Lei 8.212 de 91, além desse tema ser devidamente regulamentado no artigo 12 do Regulamento da Previdência. Não esquecendo também que esse tema, logicamente, ele é abordado na Lei de Benefício, artigo 14 da Lei 8.213 de 91. Mas só mencionando a 8.212, nós temos o artigo 15, qual ele vem falar qual é o conceito de empresa para fins previdenciários, quais são as situações equiparadas à empresa. Vamos lá, além do conceito de empregador doméstico, logicamente. Qual o conceito de empresa para fins previdenciários? O que diz nossa lei, o que diz o nosso regulamento? Fala que é o titular da firma individual, leia-se pela redação do novo Código Civil, é justamente a figura do empresário individual. Não brigue com a banca preparatória se ela colocar a figura do titular de firma individual. Na verdade, leia-se atualmente pelo novo Código Civil a figura do empresário individual. Nossas leis, elas são de 91, nosso regulamento ele é de 99, então eles são anteriores à entrada em vigor do novo Código Civil. Então, os atos normativos nossos são anteriores a 2003, né, janeiro de 2003, que é quando entra em vigor o novo Código Civil. Por isso que a redação ainda é uma redação antiga, com base no Código Civil de 16. Então, a nossa lei fala em titular de firma individual, leia-se o empresário individual ou a sociedade, que assume o risco de uma atividade econômica, vírgula, com ou sem fins lucrativos. E aí o nosso legislador vem falar que bem como os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Vamos lá. O que é importante nós ressalvarmos, inclusive já coloquei numa cor diferente no seu slide, inclusive já sublinhei, que é mencionar que empresa para fins previdenciários, ela pode ter ou não fins lucrativos. Então, para fins previdenciários, a empresa ter ou não fins lucrativos é absolutamente irrelevante. Deixa eu explicar o porquê no caso prático. Imaginemos o seguinte: algumas pessoas elas se juntam e elas constituem uma associação, onde essa associação ela visa prestar serviços assistenciais. Aonde, pelo próprio Código Civil, o Código Civil diz que quando você cria uma associação, ela não pode ter fins lucrativos. Então, vamos imaginar que foi criada uma associação para prestar serviço para pessoas especiais, né, serviços assistenciais. Essa associação pode ou não pode contratar uma pessoa onde haja pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade? É ou não é, na verdade, a relação de uma empresa com um empregado, ainda que a associação não tenha fins lucrativos? Lógico que sim, porque talvez essa associação ela venha se enquadrar como uma entidade beneficente de assistência social. Não tem problema nenhum. Mas ao se enquadrar como entidade beneficente de assistência social, ela goza de uma imunidade em relação às contribuições para o sistema securitário. Mas, logicamente, ela é considerada empresa para fins previdenciários, gozando de uma imunidade. Apenas isso. Agora, como ela é uma empresa, ela vai cumprir obrigações acessórias de uma empresa? Lógico que vai. Vai fazer folha de pagamento? Vai elaborar a contabilidade? Vai efetuar o desconto do segurado a seu serviço e repassar esse valor à Previdência, que é uma obrigação acessória, o desconto e o repasse? Logicamente que vai. Então, para fins previdenciários, a empresa ter
ou não ter fins lucrativos é irrelevante. Como as bancas preparatórias, elas vêm cobrar esse tema em prova. As bancas são taxativas. Elas vêm e conceituam a empresa da seguinte forma: é o titular da firma individual ou a sociedade, então é a firma individual ou a sociedade que assume o risco de uma atividade econômica com fins lucrativos, bem como os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Então perceba que a banca preparatória, ela na verdade faz o quê? Ela é taxativa em falar que a firma individual ou a sociedade que assume o risco econômico tem que ter fins lucrativos, para aí sim você conceituar como empresa. Está errada essa afirmativa, porque empresa para fins previdenciários ela pode ter ou não fins lucrativos. Aí a legislação previdenciária, o artigo 15 da lei, ela tem o parágrafo único, aonde o parágrafo único elenca duas situações de equiparadas à empresa. Aonde o regulamento ele amplia o rol desses equiparados à empresa, e, na verdade, coloca 4 situações de equiparadas à empresa. Então, nesse assunto específico, vale a pena dar uma lida no regulamento no artigo 12, porque o rol de equiparados à empresa no regulamento ele é maior do que o previsto em lei. A lei tem 2 previsões de equiparação da pessoa à empresa. Primeira delas, contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Então, primeira situação de equiparado à empresa, CI em relação ao segurado que lhe presta serviço. Vamos ver o caso prático? Imaginemos que você tem um motorista de uma van, tá bom? E aí, na verdade, o motorista da van trabalha lá no Rio de Janeiro, fazendo aquele famoso caminho, né, aquele percurso entre Irajá, né, e centro do Rio, pela Avenida Brasil, hora de rush. Na verdade, ele começa a exercer essa atividade por conta própria. Ele é o motorista da van, aonde ele para no ponto, ele grita para os passageiros, ele abre a porta, ele, na verdade, vai cobrar quando os passageiros vierem sair, além de ter que prestar atenção sempre na direção. O que acontece? Ele começa a trabalhar lá por conta própria, vai bem no primeiro dia, vai bem no segundo dia, e aí o pessoal começa a verificar a fragilidade, na verdade, do modus operandi dele, e na verdade ele percebe, né, as pessoas, os passageiros passam a perceber que é fácil dar balão nesse motorista. Então os passageiros, né, quando chegam no terceiro dia, já começam a soltar sem pagar a passagem, então ele já começa, na verdade, a ser xingado no trânsito, não está mais prestando atenção na direção, não está dando certo a relação. O que ele resolve fazer? Contrata uma pessoa, chega para essa pessoa e faz o seguinte: campeão, quer trabalhar comigo? Qual é a sua função na minha van? Você vai ficar na porta, aonde quando eu parar no ponto, você vai fazer o quê? Você vai gritar para o passageiro, falar de onde nós estamos indo e qual é o nosso destino. Você, além disso, vai abrir a porta. Você, na verdade, vai conversar com os passageiros. E quando eles forem sair, sua função é cobrar a passagem. A principal função sua é cobrar a passagem do passageiro. Tá feito? Beleza. Temos ou não temos relação de uma empresa em relação ao empregado? Por que isso? Quando você tem um contribuinte individual tendo um segurado a seu serviço, ele se equipara à empresa, não estando ele sujeito ao cadastro. No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não estando sujeito ao CNPJ, toda empresa tem que ter um número que a identifique como empresa, que nós chamamos de matrícula da empresa. Não está sujeito a CNPJ, vai ter que ter um número como empresa. Vai buscar um númerozinho conhecido como matrícula SEI, um cadastro específico do INSS. Daqui a pouquinho a gente fala sobre matrícula. Então percebam que a relação é de quê? De uma empresa em relação ao segurado que lhe presta serviço. Então nós temos, na verdade, uma empresa para fins previdenciários. Tem empresa? Tem que cumprir a obrigação tributária principal como empresa? Pagar a contribuição sobre sua folha de pagamento? Lógico, tem que elaborar folha. Contabilidade? Prestar informações desse segurado para a Previdência por meio da GFIP? Resposta: sem dúvida. Sendo empresa, tem que cumprir obrigações tributárias principais e acessórias como uma empresa. Então, primeira situação, né, de equiparada à empresa, contribuinte individual tendo segurado a seu serviço. Na verdade, quando tem um caso, até certo ponto, bem esdrúxulo, para você gravar efetivamente essa situação de equiparação à empresa. Mas casos mais práticos, né? Você tem um médico no consultório. O médico, ele é o quê? Contribuinte individual lá no seu consultório, prestando serviço lá por conta própria, né, para os seus pacientes. Na verdade, ele tem ou não tem uma secretária? Tá aí a relação de uma empresa. Ele se equipara à empresa contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, médico em relação à secretária.
Advogado, seu escritório de advocacia, tem ou não tem uma secretária? O contador, no seu escritório de contabilidade, tem ou não tem uma secretária? Aí, relação de empresa em relação ao segurado, porque, na verdade, o contribuinte individual, tendo segurado a seu serviço, ele se equipara à empresa.